presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou em sua conta na rede social X uma mensagem nessa quarta-feira, afirmando que o Brasil encerra 2025 com ótimas notícias e recordes sobre recordes em indicadores econômicos e também sociais. Ele traz em tópicos, algumas dessas boas notícias. Então, diz que o país teria alcançado a menor taxa de desemprego da história, registrou o maior número de trabalhadores com carteira assinada, maior número também de turistas estrangeiros. Lula também destacou a projeção de inflação controlada, o desempenho do mercado de capitais e maior volume de investimentos estrangeiros desde 2012, além de desejar um feliz ano novo às famílias brasileiras e também reafirmar o compromisso dos avanços em 2026. Bom, João, é um balanço aí macroeconômico muito do positivo, eu diria, hein? Não, sem dúvida, né? Colocando os pontos que ele entende positivos e sempre no sentido eleitoral, né? Já que agora estamos oficialmente no ano das eleições 2026, né? Que já tinha começado a campanha, entre aspas, e agora começa de fato. E alguns pontos ali o Lula coloca, especialmente a questão da Bolsa de Valores. Muitos falam, a Bolsa realmente cresceu bastante, vários recordes, mas no valor dela em dólar, ela segue numa dinâmica ali constante. Então, há de se questionar essa questão também. Então, vários pontos que ele menciona tem um viés, né? Pode se colocar do lado positivo ou do lado negativo. E ele faz o papel dele como presidente, né? Tem que ficar o tempo inteiro noticiando os seus feitos, né? Não há uma clareza ainda. Ele menciona a questão do imposto de renda, falam vários temas, né? E ainda são efeitos que tendem a perdurar no tempo. Não sabemos ainda qual será o impacto na eleição, considerando até que o voto tem um caráter muito emocional, né? E até a data da eleição podem acontecer várias coisas. As principais que eu vejo que podem pegar no Lula seriam especialmente questões de segurança pública, como foi no Rio de Janeiro. Por exemplo, uma operação daquela que teve, aquela famosa recente, às portas da eleição. Certamente, algumas dinâmicas aí na sociedade podem afetar o resultado da eleição, Soraya. Agora são 10 horas e 25 minutos, o pessoal da rádio faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. E seguimos aqui comentando essa publicação do presidente Lula nas redes sociais, exaltando, Elias, um pouco dos feitos que, segundo Lula, foi recordes atrás de recordes. E como o João disse, é um tom de campanha eleitoral já clássico, Ele está com a máquina na mão e é isso que ele vai fazer daqui para frente, é o que a gente vai acompanhar. Não, com certeza. Uma coisa que a gente pode dizer que ele tem qualidade é justamente fazer o marketing do seu trabalho. E não vou falar que ele está errado em colocar essas questões do desemprego, mas tem uma questão que é fundamental, que não está acontecendo, e aí eu posso perguntar, inclusive, aqui para os amigos e para o público que nos assiste, que é a questão da percepção. Ele está falando que está sem desemprego, carteira assinada, esses pontos positivos, juros e etc. Mas quem está nos assistindo tem essa percepção? Quem saiu agora na ceia para comprar os seus produtos de ceia, comprar a picanha, comprar tudo isso que também foi objeto de imagem do presidente Lula, sentiu a situação mais fácil, o dinheiro está sobrando, A questão, então, é de percepção. Agora, tem muita questão emotiva, quando o João colocou, e eu acho que essa eleição ela será muito mais de retórica e de emoção do que, de fato, de números candidato que você odeia, Vota no que você não odeia, exato, Que essa sensação. Tem mais rejeição vai perder, Mais ou menos assim. Então, assim, é legal ver a postagem dele, mas eu acho que alimenta somente o lado eleitoral e das pessoas que o apoiam, O quanto isso pesa nas eleições? Porque como o Elias traz, será que na outra ponta, do lado da população, as pessoas conseguem pontuar todos esses pontos aí positivos? Soraya, o João colocou muito bem, Até a eleição, muita coisa pode acontecer. E a população, ela sente, não é? Então, de fato, o que vai acontecer até o dia que nós fomos eleger o presidente, os governadores, senadores, muita coisa pode acontecer. Agora, essa percepção que o Elias colocou, ela é bem plausível, porque assim, o salário, ele não representa aquilo, o poder de compra do brasileiro, ele está muito baixo, e isso faz com que as pessoas não consigam comprar muitos produtos ou produtos de qualidade, e isso, no resultado final, acaba pesando. Eu acho que isso é algo que atrapalha o dia a dia. Claro, inclusive as contas, que janeiro, é aquele mês que a gente já fica desesperado, Vem reajuste atrás de reajuste, contas que já são clássicas do mês de janeiro, e
é isso, mais reajustes também, passagem de ônibus. A população que sente que precisa disso, sente no bolso. É curioso, né? Porque se a gente olhar de fora, ele não vai chegar numa rede social para falar realmente isso tá ruim, isso tá péssimo, eu fiz isso de errado. Não vai falar. Ninguém faria isso, nem nós fazemos nas nossas redes sociais. Mas eu quero muito estimular que nossos políticos, todos, possam fazer campanhas mais criativas. Alguma coisa mais interessante, menos populista e mais... O que faltou nessa publicação, por exemplo? Eu acho que o povão não lê o X. Primeiramente. Então, ela veio direcionada a uma elite, primeiramente. Então, eu estimulo os marqueteiros, e você trabalha com política, né, Elias? A pensar em coisas que sejam mais criativas, mais inteligentes, mais interessantes para o povão. O uso das redes sociais foi uma forma também de atrair alguns eleitores mais jovens que usam as redes sociais. Mas não, talvez, esse público que você está se referindo. E talvez eu estimulo mesmo, eu quero ver, gostaria de ver nessas próximas eleições que tem deepfake, que vai ter muito uso de rede social, de inteligência artificial, para que a gente possa ver coisas que sejam realmente inteligentes. Eu gostaria muito, espero estar aqui para poder falar sobre isso. Carla, essa receita que você falou aí de como fazer isso, eu acho que é o sonho de todo publicitário. Mais do que ganhar na Mega da Virada, eles sonham em fazer com que o povo saiba os feitos de cada um dos políticos. E não apenas do presidente Lula, mas de qualquer um deles, governador, senador, porque obviamente é o desejo de todo mundo. Deixa eu receber o pessoal da rádio mais uma vez, 10h29, Morning Show no ar, sejam bem-vindos. Eu sou Soraya Lawande, estou com você nessa quinta-feira e a gente está repercutindo aqui a publicação do presidente Lula nas redes sociais, que exaltou ali de uma forma a macroeconomia, né, dessa reta final de 2025. E a gente está comentando o que a população enxerga ou interpreta desse tipo de publicação quando vê. Pois como a Carla bem colocou, o X, né, a rede social X, em teoria é onde ocorre o debate público, né, as pessoas fazem notas pelo X, enfim, mas é realmente em teoria uma elite, né, existem outras redes sociais, evidentemente que o conteúdo será replicado em outras, e há também uma dificuldade do governo Lula em orbitar ali na rede social, já, né, uma aproximação de influencers, né, reuniões são feitas e você tem alguns influencers ali que anteriormente vinculados ao chamado campo progressista, que até reclamavam do governo Lula de uma clareza ali de diretrizes, e agora eles têm essas diretrizes, parte lá do Lula, e a direita acaba sendo um pouco mais forte nas redes sociais, né? Até pelo meu entendimento que é maioria da população, né? O que se identifica como direita, até as pesquisas recentes, evidentemente que é uma dificuldade ali, alguma parte se identifica como bolsonarista e também de esquerda, não há uma clareza muito grande, mas a direita não tendo sequer um partido para chamar de seu, então há toda essa dificuldade. Um dos números apresentado pelo Lula, que é a questão do tal do pleno emprego, ela é muito questionada, especialmente pelo empresariado, né? Com a dificuldade de contratação de mão de obra, muitos apontam um excesso de benefícios sociais e a retirada de quem recebe esses benefícios sociais do cálculo, que essa manobra também de cálculo acabou levando a essa questão, porque é questionável, né? Se a pessoa que recebe benefício social, ela é desempregada ou não, né? Se eu retiro da conta, evidentemente que aumenta, mas o número de fato aumentou de carteira assinada e aumentou também a questão dos turistas, está batendo recorde, mas há de se levar em conta que tem um gap ali da pandemia, né? Que isso é fundamental na explicação. Tem um ponto também que eu acho que, pegando aqui um gancho que o João colocou, ontem, dia 31/12, o PT Nacional lançou uma cartilha para redes sociais, né? E foi muito curioso, eu dei uma olhadinha por cima, um PDF, e lá menciona como que a militância virtual do PT, os apoiadores do PT, se comportem ao longo desse ano, né? Então você vê o quanto que já estamos no calendário eleitoral, quer dizer, no último dia do ano, o partido político solta um documento como esse, já é com um viés eleitoral, e é bem interessante, inclusive ali pedindo para os militantes não usarem termos como genocídio, coisas do tipo, né? Talvez ali tentando... falando que daria processo, né? Que poderia dar processo, né? Ter a conta bloqueada, né? Então o receio deles é justamente esse. E é interessante porque, assim, né? Tem essa questão da direita ter utilizado muito melhor as redes sociais, mas tem um outro ponto também, que além que é uma crítica que a gente fez nesses 3 anos do governo Lula, que é a falta de
comunicação e clareza das peças publicitárias, né? O Lula 3, ele não conseguiu ter... Ali teve o pé de meia um pouquinho, mas nem se compara com programas do passado como Fome Zero, Bolsa Família, etc, né? E ele tem essa dificuldade de se conectar, mas eu acho que... E aí vem também a questão da regulação da internet, etc. Mas eu acho que agora eles estão entendendo que não tem outro caminho a não ser ter uma força digital um pouco mais forte, né? Você acha que, só antes, né, que essa cartilha faz parte de uma certa renovação que a esquerda está querendo promover ou não tem nada a ver? O esforço acontece, existe por parte da esquerda, no caso do PT, mas eu acho que esse esforço ele é contínuo, constante, acontece há bastante tempo, desde das manifestações de 2014, se não me engano. Eles viram ali que a movimentação das redes sociais não era das melhores. Mas eu acho que o grande problema não é apenas do Lula. Todo governo tem um problema em comunicar os seus feitos para a população. Aquelas propagandas institucionais, elas entram nos veículos de comunicação como peças publicitárias. De modo natural, genuíno, ou como a gente diz nas redes sociais, orgânico, eu acho que eu não vejo. Sabe, a gente tinha uma dificuldade grande quando o presidente Temer estava governando em mostrar o que estava sendo feito de bom, né? Porque viam, aquele governo lá é um governo muito elitista. Aí quando você viu o governo Bolsonaro, o pessoal mais à esquerda falava, mas ele é troglodita, é meio bagunceirão. Aí quando você tem o Lula, o pessoal fala, mas tudo que o Lula faz é campanha, ele só quer fazer campanha política. Então é um pouco difícil fazer com que as coisas do governo, as coisas públicas boas que existem em ambos os lados, e existe sempre boas coisas em ambos os lados, sejam mostradas para a população. Porque o que chega são as tragédias. A gente sempre recebe tragédia o dia inteiro. Lado A, lado B, a gente só recebe o que é ruim. E aí a população também sente, né? E vai acompanhando de acordo com o que sente da sua rotina ali, do seu cotidiano. E fica cansado, porque alguém comentou aqui sobre o fato de, tá fazendo campanha já, então soa como, ele já, só quer, né? O cara só quer se promover, que chato. Porque o ruim do Brasil é isso. O cara se elege e ele já está pensando na reeleição. Então, tudo passa a ser uma campanha adiantada. E esse mandato começou com uma certa popularidade, foi caindo, ele ganhou um gap ali na metade para o fim, e aí ganhou ainda mais fôlego para ele querer se reeleger, né? Ir para um quarto mandato ainda. E ele fala abertamente de quarto mandato, né? Internamente ali falam muito que ele não aguentaria a questão de saúde e tal, mas eu acho que eu imagino que ele sairá, né? Tem uma tese até do Dorgan, o Renato Dorgan fala que acredita que que ele não sairá, né? Mas considerando esse boneco eleitoral, entre aspas, aí que ele montou, o imposto de renda, pé de meia, enfim, vários programas de ordem, no meu entendimento, populistas, não faria muito sentido ele não sair candidato. É óbvio que, em questão orçamentária, muitos apontam 2026, 2027 com uma possibilidade até de uma quebra, né, entre a relação dívida-PIB, enfim, né, e despesas e receita. Mas agora a gente tem um orçamento aprovado de 6,5 trilhões, né, mais de 60 bi para emendas parlamentares. Acho que os parlamentares vão tranquilos, né, não vão pegar tanto no pé assim do Lula com essas emendas.